Olá, você que está acompanhando o nosso programa, o podcast HabitaRank, tanto para as redes sociais, para o YouTube, quanto para a TV Guanandi, que é afiliada da Band aqui em Mato Grosso do Sul. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando para mais um episódio e recheado de convidados especiais. Claro que já convido você para seguir as nossas redes sociais, se inscrever no canal e acompanhar este episódio. Lembrando que para a TV, os 30 melhores momentos aí do programa, né, 30 minutinhos, e também nas redes sociais o episódio completo no nosso canal no YouTube. Bom, eu estou recebendo aqui hoje a Michele Reis, ela que é síndica moradora. Michele, muito obrigado pela sua presença, bem-vinda aqui ao nosso HabitaRank. Obrigada. Estamos aí na área para a gente trocar uma ideia, conhecer e aprender um pouco mais também. Sem sombra de dúvidas, nós estamos aqui justamente para isso. O Gibson Dias, síndico profissional. Gibson, obrigado pela sua presença aqui, bem-vindo, viu? Eu que agradeço o convite, estamos aí para passar algumas experiências e aprender também com as experiências aí do pessoal que convidado. Bacana. Mário Luiz Andrade, síndico profissional também. Mário, obrigado pela sua presença e bem-vindo aqui, tá certo? Eu que agradeço participar desse podcast. Tá certo, a gente que agradece. E a doutora Adriana Mello, claro que sem o nosso jurídico não fazemos absolutamente nada, até porque temos que nos resguardar de muitos problemas, né, doutora? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Bruno. E se tratando de comunicação e condomínio, toda cautela é necessária. Estamos aqui para contribuir com mais um programa, levando conhecimento para a população e qualificação também para os síndicos atuantes no mercado. Muito bem, doutora, valeu. Fica aí no stand-by que se a gente precisar nós vamos te acionar. Bom, Michele, vamos lá. Você que é síndica moradora, né? Sim. Mas você já me adiantou que você está buscando se profissionalizar, é isso? Isso, é uma área que assim, a gente começa como moradora e bichinho pica, né? E você vai gostando do trabalho, apesar que muitas pessoas falam, nossa, é muito problema, é muito BO, né? Você lidar com o morador, muita demanda. Mas o que é isso, que esse bichinho que pica, que você gostou? O que é o gostar da sindicatura? É o gostar de você administrar, no caso ali onde eu moro hoje, e você querer aplicar também, no caso da profissionalização, trabalhar em outros condomínios também, aplicando aquilo que você já vem fazendo ali onde você mora. Sim. No caso, falando nessa parte de onde eu moro e administro. Eu acabei de ser reeleita pela segunda vez, estou indo para o meu terceiro mandato. Legal. Né? E com aprovação unânime dos moradores. Não teve então, oposição? Assim, não teve oposição, né? Então, assim, isso tudo é um reflexo do trabalho que eu venho desenvolvendo ali dentro do condomínio, né? Seu condomínio ele é vertical ou horizontal? Ele é horizontal. Quantas unidades? São 9 blocos e 100 apartamentos. Ah, legal, entendi. Né? Então, ali, vamos colocar ali que a gente trabalha aí com uma média de 250 pessoas, que você vai administrando ali, conversando, né? E a gente vai aplicando, aprendendo um pouco ali com cada síndico que a gente vai conhecendo também. Sim. Né? Trazendo novidades do mercado condominial. Então, assim, a gente vai aprendendo. E quem gosta, assim, de trabalhar? Que nem eu sempre trabalhei com pessoas, com público, com vendas. Então, a gente acaba gostando de... E o que te levou, assim, você a se candidatar pela primeira vez? O que aconteceu para que você pudesse falar, cara, eu vou me candidatar a síndica? Então, isso aí foi uma situação que... Quando o condomínio foi entregue, em 2021, a construtora trouxe, né, 2 síndicos profissionais para concorrer. E daí um morador também se candidatou. E um síndico profissional foi eleito
Sim. né? Que é o que era meio assim com a construtora, meio parceiro, ele era da, parceiro da da construtora. construtora. Você acha que tinha alguma coisa ali entre... Não posso afirmar, né? A gente Mas não pode, mas ele... Era estranho, assim. Você já, achava já, estranho. ele já administra outros condomínios Aham. da mesma construtora. Sim. E ali, ele teve um mandato inicial de 3 meses, porque nós, como moradores, a gente já tinha um grupo e a gente já tinha estipulado que não colocaria um profissional, Sim. que seria um morador. Uhum. Só que daí, no dia da assembleia virtual, aí alguns foram mudando de opinião, e aí o profissional acabou ganhando, mas a gente ficou naquela dúvida ainda. Mas nessa você já era candidata? Não, ou não. Entendi. Não tinha nem pretensão. Sim. Aí ele foi eleito pelos... Aí ficou por 3 meses e ele chamou para uma assembleia de reeleição, para ele poder continuar o mandato dele. E Mas essa eleição, então, foi só por um período de 3 só meses? isso, inicial. que era tipo para a gente ver qual que seria o trabalho dele. Entendi. Aí ele falou, se vocês gostarem, eu continuo. Aham. Aí, beleza. Quando deu esses 3 meses, ele fez uma prestação de contas lá, ia ter a assembleia para ele se reeleger. Um morador levantou a mão e falou assim, mas vocês estão aprovando a prestação de contas dele, mas quem viu os balancetes, quem viu onde ele empregou dinheiro, quem pesquisou? Aí todo mundo ficou assim, né? Mas aprovamos. Só que daí eu estava em casa, na época não estava trabalhando, por motivo de saúde. Eu comecei a pesquisar os balancetes, comecei a olhar. E aí eu comecei a identificar algumas irregularidades, né? Comecei a falar com alguns moradores, inclusive com algumas pessoas do conselho. E eu falei, olha, isso aqui está errado. Tinha notas lançadas 2 vezes em 2 meses, né? E aí a gente começou. Aí vocês foram questionando ali Fomos para questionando poder tentar ele, entender. tudo. Entendi. Ele foi reeleito e ele nunca dava uma explicação para aquelas questões que a gente levantava para ele. Ele nunca dava uma resposta assim, nem mostrava para nós. Não tinha muita transparência. Não. Tá. Né? Aí, por exemplo, uma vez a gente questionou uma coisa que ficou muito óbvia. Ele tinha um jardineiro que fazia o serviço para ele lá. E uma diária desse rapaz foi R$ 1.800. Para o rapaz só estacionar o carro, deixar o carro estacionado o dia inteiro lá e não fazer serviço nenhum. Né? E aí a gente falou, poxa, o rapaz não veio fazer absolutamente nada aqui. E foi pago um valor considerável, né? Sim, para uma diária, Sim. se fosse por mês, né? Aí ele, não sei o quê, dava umas desculpas. Aí a gente questionou também algumas questões com relação da forma como ele recebeu o condomínio, que a gente que tinha alguns problemas, que a construtora entregou com alguns vícios construtivos. Sim. Foi questionado a ele não, tá tudo certo, né? Aí ele falou no início do ano que não iria fazer uma nova prestação de contas, que a gente sabe que pelo Código Civil é obrigatório ser feita. E ele, não vou fazer. E ele deixou para fazer no último dia, porque a gente ficou pressionando ele. E nisso a gente já estava fazendo o processo de destituição dele. E vocês já entraram com o processo de destituição, cobrando essa clareza, essa transparência na gestão que ao ver de vocês estava faltando ali. Isso, porque como ele não demonstrava nada para nós, não respondia nada para nós, né? A gente pegou, eu já tive acesso à doutora Adriana, né? E ela foi me orientando. E aí a gente foi fazendo o processo de acordo com as orientações dela. Conseguiram destituir? Aí conseguimos, marcamos a assembleia, fizemos todo o ritual, marcamos a assembleia. Ele teve o poder, né, da palavra para se defender e tal. Tudo, mas mesmo assim nós optamos, todos os moradores votaram unanimamente também, praticamente acho que 2 ou 3 só que votaram contra a destituição dele, o resto
foram todos a favor. E aí foi quando você surge E como aí, candidata. eu surjo porque daí precisava de alguém para assumir a gestão do condomínio. Uhum. E aí, como ninguém queria, né, Assumir a bronca? assumir, eu falei, não, eu vou então. Muito bem. Porque aí eu vou começar a cuidar daquilo, né? Certo. Ia buscando orientação daí da doutora Adriana, de outras pessoas também, Certo. para fazer a gestão. Muito bem. O Mário, a gente fala hoje de uma era muito digital, né? Porque é uma realidade. E aí eu direciono essa pergunta para você justamente para entender como que você vê e enxerga as questões hoje de digitais, desse mundo tecnológico que está cada vez mais acelerado. Como que tem sido para você fazer uma gestão, resolver os problemas? Você acha que de fato fica mais fácil? Ou existe alguns pontos ainda que o mundo digital esbarra e que precisa desse algo mais manual, mais humano? Hoje, com esse avanço digital, a disponibilidade que tem para gente de internet, softwares, de controle, a inteligência artificial que você tem, que ajuda nas confecções de comunicados, correspondências, dúvidas, né, que você possa ter de legislação que se envolve, parte de engenharia, né, eletrônica, você pode ter isso aí facilitado do dia a dia para você ter o controle. E a gente vem acompanhando muito nisso, passo a passo, olhando dessas questões que deixam mais transparente a administração. Você tem isso na ponta de uma tecla de um computador, você aciona ali, você passa a ter os detalhes lá de que você precisa disso do dia a dia, Sim. prestações de conta, documentos, né? Eu mesmo faço uso disso e a gente desenvolveu até soluções de software para a gestão do síndico. E a parte que envolve o síndico hoje? Hoje o síndico ele precisa ter um controle muito avançado nas questões de preservação, de manutenção de um condomínio. Isso hoje é realidade. Nós reunimos forças aqui com outros engenheiros que tem e conseguimos desenvolver um software que está para entrar no mercado aí para ajudar nessa questão digital. Certo. Então isso você vai olhar, está vencendo um AVCB aí do Corpo de Bombeiros, você vai saber tantos dias de quando aquilo vai aparecer na sua tela do computador ou do seu smartphone, você vai ter aquilo ali na mão. Então a gente faz isso muito usual no dia a dia. Bacana. Né? Legal. Então, nesse controle, e além disso a disponibilidade que a gente tem que ter, que tem uma certa evolução, mas algumas coisas a gente guarda fisicamente, que tem principalmente histórico das unidades, que você tem da vida do condomínio. Sim. E se usa ainda, e a gente vai esperando que vai vendo essa evolução nas questões de prestações de conta, de balancetes, essas questões aí. Ainda existe o físico, mas vai se providenciando para ter o digital. Show. Ô Gibson, você é candidato à vice-presidência da Associação de Síndicos, é isso? Você não está contente com a bucha que você tem para resolver, não, né? Você quer dar um passo a mais, você quer assim, não, eu tô com um pouco problema, deixa eu arrumar mais um para minha cabeça. Por que disso? É os amigos que a gente encontra na face da terra. É aqueles que quando pula na piscina falam, a água tá boa, pode pular. Tá quentinha, pode pular. Rapaz, foi um convite feito através de uma indicação de um amigo e chegou até o candidato à presidência, o Wilson, né, e me chamou e fez o convite. Eu, naquele momento, eu acho que dá pra gente somar alguma coisa, apesar da pouca experiência que a gente tem, mas eu acredito que dá pra somar alguma coisa nas ideias que foram apresentadas, as propostas, né, que foram apresentadas. Eu acredito que dá para nós trabalharmos aí para melhorar um pouco a situação
com relação aos síndicos hoje em Campo Grande, né? Não Sim. somente em Campo Grande, mas podemos aí até partir para nível estadual, uma situação estadual. Eu acredito que dá para ser feito alguma coisa boa aí para melhorar tanto a parte de qualificação, parte de conhecimento técnico. Então, tem algumas propostas muito boas a serem apresentadas aí. Vamos ver. Que legal. Então, Boa sorte para você, viu? falta de juízo. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que casa muito com esse nosso bate-papo. Porque nós temos aqui a Michele, que ela é a síndica moradora, mas o que nos adiantou já está querendo se profissionalizar, vem estudando. O Gibson e o Mário, que já são profissionais, um com 4 anos e outro com 5 anos de experiência aí. E essa pergunta ela é muito interessante, porque no condomínio, o que vale mais, currículo ou coragem? Vou começar com o Mário. Eu acho que as duas coisas estão entrelaçadas entre si, que é o desafio, né? Que eu mesmo, quando decidi entrar na sindicatura, porque a sindicatura comigo está mais ou menos há 30 anos, que eu fui a primeira vez síndico orgânico, que é aquele morador. Sim, Aí eu fui que é o caso da Michele. Isso, eu fui conselheiro, ou era o ponto de consulta no condomínio, que resolvia as coisas sem ser nada. Aí eu me aposentei e fiquei um período em imersão para se especializar, né? Que a gente precisa ser um pouco advogado, precisa ser engenheiro, precisa entender de eletrônica, eletricidade, polícia. Civil. Polícia. Também. E de posse disso, a gente olhar também a capacidade que a pessoa tem, quais as oportunidades da vida. Eu sempre digo aí, eu uso tudo que é de experiência que eu tive para trás. Eu cheguei a ser até diretor de TI e aí eu fui me especializando e em conjunto com isso você tem que ter a coragem e o conhecimento para você poder fazer uma boa gestão. Porque hoje é a questão de você ser um gestor daquilo, você saber como que faz, o que quando, quem vai ser o melhor indicado lá para prestar os serviços no condomínio. Sim. Então você tem que entender de detalhes de uma piscina, de planta que tem, se aquilo está certo. E essa coragem, a coragem é muito forte para ter, que é um desafio que vem. Acho que com todos aqui, a Michele, tem essa questão de você desenvolver isso aí. Você tem que ter bastante coragem, que você vive o condomínio 24 horas. Ele não desgruda de você. Eu de verdade, assim, acho que o Gibson não deve estar vivendo 24 horas, ele deve estar vivendo 23 e a sua Morinha, ele está querendo entrar na vice-presidência da Associação dos Síndicos, né? Tá sobrando. Tá sobrando um tempinho ali para ele. Por que eu fiz essa pergunta e comecei até com o Mário? Porque a história da Michele, ela vem, assim como vocês começaram antes, né, como moradores, para depois se profissionalizar. Porque a Michele, ela teve a coragem, né? E aí, doutora, já fica aí, que a senhora já vai falar daqui a pouco. E o que você acha, Gibson? Coragem ou currículo? Ou os dois? O Mário, ele colocou muito bem a situação. Você tem que somar a experiência de vida e a coragem de novos desafios. Eu costumo tratar o condomínio um organismo vivo. Aquilo ali não é uma situação a cada dia diferente. É uma situação diferente por minuto. Porque independe da sua vontade. Depende da situação que está acontecendo. Então, você tem que buscar a sua experiência de vida para tratar aqueles assuntos. Então, é uma experiência nova a cada dia. Eu tenho 4 anos na sindicatura, tenho 10 anos, quase 11 aí, vamos dizer, de mexendo com condomínio. E, da mesma forma, eu iniciei dentro do condomínio no qual eu resido, como conselheiro, primeiro como abelhudo, né? Você muda para o condomínio, você adquire um apartamento, você quer buscar as informações que estão acontecendo ali, principalmente a ordem financeira, a ordem estrutural,
Então, foi ali, e as pessoas que estavam naquele momento viram em mim uma oportunidade de apresentar algum conhecimento, de sangue novo, né? Então, eu falei, não, vamos pôr esse cara aqui para dentro. Aí entrei como conselheiro, depois passei a subsíndico, e nesse meio tempo, depois saí, fiquei 4 anos afastado, mas durante esses 4 anos eu fui me aperfeiçoar. E aí eu aproveitei a questão da faculdade, tô me graduando em Direito também, tenho formação em Administração de Empresa, tenho 20 anos na área bancária. Então, se você vai pegando, você vai somando isso tudo, você traz benefício para o condomínio que você está fazendo a gestão. Sim. Então, aí é onde eu falo a questão da experiência anterior. Aí, a coragem. A coragem é meio que uma falta de juízo. É mais falta de juízo mais do falta que de coragem. juízo que coragem. Uhum. É uma decisão momentânea que você toma que vai surtir reflexo na vida de muitos. Igual a Michele, está lá com 100 apartamentos, 200 apartamentos, não sei. É 100. Hã? 100 apartamentos. 100 apartamentos. O senhor Mário está na ordem aí de uns 300 apartamentos, se for somar. Eu estou na ordem também, beirando aí uns 180 apartamentos. Ou seja, são 180 famílias, 300 famílias, 100 famílias que estão sob a sua gestão. E você tem que ter o discernimento de tratar uma a uma de forma diferente. Você não pode tratar todo mundo igual. Existem situações iguais, porém a recepção daquela decisão que você está tomando, ela é individual. Cada um traz para dentro da sua realidade, né? Sim. Do seu ponto de percepção. Então a questão da coragem aí é saber trazer isso para o ambiente que você está administrando. Eu não sou síndico do condomínio no qual eu moro, hoje estou apenas como conselheiro, mas você busca trazer tudo aquilo que você conhece para atender o morador. Você não sabe se o cara dormiu na sala, teve problema com a esposa, aí foi demitido, ou o filho está doente. Então, você tem que se pôr... tem que se pôr no lugar do cara. Tem que ter essa empatia. Né? Tem que ter essa empatia na tomada de decisões. Sim. Então, que hoje, que eu particularmente, eu costumo dizer também, que muitas vezes o que um síndico faz não é bom para outro síndico. Por quê? São condomínios diferentes, são pessoas diferentes, são personalidades diferentes. O que eu costumo dizer, o senhor Mário é uma referência para mim na questão dos condomínios que ele administra. Eu conheço um que ele administra, que é uma potência. Então, eu imagino aquilo ali, como que deve ser a estrutura daquilo ali, como que ele deve ser. Então, para mim, é uma referência. Estávamos conversando na sala ali, tem outros síndicos que eu também costumo usar como referência. Então, essa coragem de tomar essa decisão é buscar essas referências, mas buscar as coisas boas. De coisa ruim no mercado, nós sabemos que tem um monte. Então, eu busco trazer para o meu ambiente, para a minha forma de gerir os condomínios, justamente isso. O conhecimento que essas pessoas transmitem nos encontros que nós temos. Sim. No bate-papo ali. Fala, não, fiz tal coisa, tá assim, assim, assim. Falei, opa, calma aí. Em algum momento eu posso usar isso aqui. Ou então aconteceu algo parecido né? Que talvez se eu optar por isso. Então essa coragem é basicamente isso, entendeu? Sim. É você buscar conhecimento. Então eu passei durante 4 anos aí estudando, me preparando. Sim. Juntamente com a formação acadêmica e mais também fazendo cursos, palestras. Ou seja, nós temos que buscar conhecimento. Isso daí é vivência diária. Sim. Se você não tiver conhecimento, você não consegue administrar pessoas. Certo. E hoje você administrar sistema, qualquer estagiário faz. Agora, você administrar pessoas é muito complicado, é difícil. Doutora, pegando o gancho do que o Gibson disse aqui, essa questão do conhecimento, eu acho que talvez o maior conhecimento que ele possa ter, ou para se proteger e proteger o condomínio, é saber da lei, né, da legalidade. Aquilo que pode, aquilo que não pode.
E eu acho que vai um pouco também abrindo parênteses da lei, porque às vezes bater na legalidade, ok, e bater na moralidade também, né? Porque às vezes é legal, mas não é moral. E aí, coragem... Enfim, dá sua opinião aí, vai. Bruno, precisa ter conhecimento técnico. Não adianta se aventurar na sindicatura sem antes ter um mínimo de conhecimento do que você vai precisar para desenvolver bem o seu trabalho. Então, muita gente acha, eu vou aprender fazendo. Só que como a própria lei traz inúmeras responsabilidades para o síndico, nesse aprender fazendo, ele pode incorrer em situações, em práticas, que tragam para ele o risco de responder, seja civil ou penalmente, pela conduta, pela decisão tomada. Então, a minha orientação é, primeiro adquira conhecimento para depois colocar o seu nome como pretenso síndico do seu condomínio ou até mesmo como síndico profissional, já que para ser síndico não há necessariamente exigência de critérios ainda. Então, busque conhecimento. Voltando um pouquinho agora na história da Michele, que eu acredito que muita gente precisa entender como funciona uma destituição, o porquê que um síndico pode ser destituído e quais os riscos que um condomínio, ao fazer escolha por um gestor que não zela pela coletividade, está incorrendo, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Esse tema é muito pertinente. O síndico ele não pode ser destituído simplesmente porque um grupo de condôminos não vai com a cara dele. Não é bem assim que funciona. Ele tem que ter incorrido em práticas que trouxe prejuízo para a coletividade ou até mesmo ilegalidades. E uma das irregularidades que ele pode praticar como síndico que enseja a destituição é a não prestação de contas. O síndico não tem essa opção de não prestar as contas no período que a lei determina, que é o primeiro trimestre do ano. Ele também tem que manter muito bem organizada a transparência do condomínio. O condomínio ele precisa ter a informação de onde está sendo gasto o dinheiro. E quando o síndico é questionado, ele tem que, no mínimo, apresentar uma justificativa, um esclarecimento, porque toda falta de esclarecimento vai gerar dúvidas, vai gerar questionamento. Então, o passo a passo é esse. Na situação específica que a Michele trouxe, existiram inúmeras irregularidades, todas elas comprovadas, onde ensejou o processo de destituição. E como que foi feito esse processo de destituição? 1/4 dos condôminos assinou um edital convocatório, preenchendo todos os requisitos com data, horário, local que seria realizada essa assembleia, o tema a ser tratado ali. Foi oportunizado para que esse síndico apresentasse a sua defesa e, não sendo aceita a defesa, os moradores deliberaram pela destituição. Alguns síndicos podem pensar, mas só se eu cometer irregularidades que eu posso ser destituído. Lembrando que o Código Civil traz a possibilidade da destituição quando ela não está em conformidade, a gestão daquele síndico não está em conformidade, ou seja, não está atendendo o interesse coletivo. Aquele síndico que se omite para responder, para dar retorno, para tratar questões como reiteradas reclamações sobre barulho, reiteradas reclamações sobre descumprimento do regimento interno, esse síndico também está correndo o risco de dar motivos para uma destituição. Nunca um síndico é destituído sem motivos, até mesmo porque se isso eventualmente acontecer, ele pode procurar o judiciário e essa destituição ela vai ser anulada. Muito bem, doutor. Importante a gente explicar, e eu acho que esse tema de destituição é um tema bastante polêmico, né? Porque você está falando de um impeachment do síndico ali, algo muito sério e muito grave. Agora, pensando aqui, Michele, você passou pela experiência, então, né? De juntar uma galera, questionar o síndico, etc e tal, enfim... E aí você falou que nesse começo aí vocês queriam um síndico morador,
né? No Isso, início. no início, quando foi feito o grupo, né, dos moradores, ainda não havia sido entregue as chaves, né, não tinha feito assembleia, nada. A gente já tinha combinado entre todos que estavam ali, a maioria que estavam no grupo, a colocação de um síndico morador. Por quê? Porque no entendimento, porque assim, ali a maioria, quase 99%, não tinha nenhum tipo de conhecimento dessa área. E aquilo a gente queria que fosse alguém que estivesse no condomínio para cuidar, que estaria ali meio que diariamente, vendo as necessidades do condomínio, meio que tentando para resolver as coisas meio que imediatamente. Né? A ideia do síndico profissional seria que era uma pessoa que não estaria lá tão presente no dia a dia do condomínio. Né? Então, a gente queria, desde o início, que fosse um síndico morador. Certo. Na Assembleia foi apresentado os 2 outros síndicos profissionais, cada um se apresentou. Aí, alguns foram mudando de opinião no decorrer da Assembleia, por conta da questão que o síndico profissional teria mais conhecimento para dar início do condomínio, para dar entrada no CNPJ, né? Para fazer essa parte burocrática. Né? Entendi. E como daí? Ficou combinado que ele ficaria por 3 meses. Então a gente ficou, beleza. Aparentemente, nesses 3 meses, a gente até entendeu que ele estava fazendo uma boa gestão, vamos dizer assim. Só que aí, como a gente foi conversando, fomos buscando informações até de outros condomínios, a gente foi vendo que não era bem assim. Entendi. E a falta da transparência dele, né, e respostas do tipo assim, não tem como você fazer uma prestação, um balancete em tempo de 1 mês, que você tem que levar 3 meses para você apresentar um balancete. A gente falou, nossa, mas se é uma administradora que trabalha com isso, ela não consegue, por exemplo... Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Entendi. E eu fiz essa pergunta para a Michele aqui, porque como o Mário e o Gibson são profissionais, é para entender se vocês percebem essa mesma resistência que eles tiveram no início. Eu acho que o síndico profissional, ele não vai estar aqui, não vai estar acompanhando o nosso dia a dia. Mário, você acha que isso de fato existe ainda, essa resistência, essa preocupação por parte dos moradores? Existe. Eu já participei de algumas assembleias nesse sentido, que a gente nota o desconhecimento, pelo desconhecimento hoje, e é um tipo de profissão que está assim, aqui no nosso setor em Campo Grande, ela está se construindo essa cultura aí hoje da sindicatura profissional. Que o nome já até diz disso, vai olhar com todas as obrigações, os conhecimentos que tem que ter. É uma outra condição, que hoje o síndico orgânico, não quer dizer que não tenha síndico orgânicos bons, existem sim pessoas capazes, mas hoje extrapola mais do que isso, de que cuidar dos boletos, você tem que cuidar uma série de coisas, de uma pintura de prédio, você tem que olhar como é que é o motogerador, o sistema de aquecimento de piscina, e assim você vai a diversas coisas que você tem em condições para você desenvolver isso daí. Então é por falta de conhecimento que essa resistência existe. Mas também a gente, em contrapartida, em algumas assembleias eu já tive a oportunidade daquele pessoal sabendo que a sindicatura profissional é a melhor solução e é o único caminho que está aí hoje, que tem que se trilhar, da evolução tecnológica que está nos prédios. Hoje você vai olhar prédio aí, tem mais computador do que empresa. É uma série de setores que você tem que estar cuidando, né? Sim. Então, hoje é um tipo disso que a gente trabalha, o síndico profissional,
trabalha com assessoria jurídica, trabalha com assessoria em engenharia, assessoria em administração, contábil e financeira. Sim. Esses são os pilares de sustentação hoje numa questão. Certo. Gibson, o que você percebe, compartilha dessa mesma opinião do Mário? Você acha que de fato há essa resistência ainda, talvez por falta do conhecimento, em relação a enxergar o síndico profissional, talvez não sendo uma opção boa para o condomínio, por ele não estar ali? E se você também acredita nisso que ele falou, que há essa necessidade da profissionalização de fato, né, para saber lidar com todos os problemas. Sim, o problema da falta de conhecimento dos moradores, isso é fato. Nós hoje, a quantidade de condomínios que nós temos na cidade é bem superior à quantidade de síndicos profissionais capacitados a administrá-los. Tá? E o que nós vemos aí? Hoje nós estamos vendo no mercado que a parte da sindicatura profissional ela foi um pouco depreciada ao longo de algum tempo. Por quê? Pessoas que não estavam preparadas, não tinham conhecimento, não vamos dizer nem questão de má fé, mas por falta de conhecimento, cometeram erros que causou dano, causou prejuízo para os condomínios. Então, quando o morador ele se sente prejudicado, o que acontece? A primeira coisa é ele apontar quem fez. Foi um síndico profissional. Nós tivemos um síndico profissional aqui que nós tivemos prejuízo aí, tivemos que pagar taxa extra, entendeu? Então nós não queremos mais síndico profissional aqui. Da mesma forma que o síndico orgânico também comete certos erros pela falta também de conhecimento. Existe má fé? Existe. Não vamos entrar no mérito da questão. Eu bato mais na falta de conhecimento mesmo. Até mesmo eu volto a frisar a questão da Socind, uma das propostas é justamente essa. É a capacitação, é buscar uma capacitação dentro desse meio da sindicatura profissional. Até mesmo para os síndicos orgânicos. Você trazer conhecimento para esse pessoal, trazer uma formação. Bom, a Michelle é um exemplo, ela está aí como síndica orgânica. Só que ela tem interesse em buscar conhecimento, em aprender a fazer aquilo da maneira correta. Então, por que não? Vamos apresentar, vamos ofertar condição para ela. Projetos, palestras, cursos, entendeu? Então, o síndico ele tem que buscar isso. E então, em função dessa falta de conhecimento de anos anteriores, hoje nós temos realmente, eu já participei de assembleias, onde a primeira coisa que os moradores falam, não, aqui nós não queremos síndico profissional. Eu acho que ou assim... é morador ou não. Lógico que tudo, né? A gente tem no nosso cargo, na nossa função, não importa, pode passar 1, 4, 10 anos, a gente tem que estar estudando. Tem que estar porque estudando. sempre está aparecendo novidades no mercado, que a gente pode trazer para o nosso condomínio. Né? A questão, assim, é que, infelizmente, como em qualquer área, tem bons e maus profissionais. Sim, não vamos entrar nem no mérito do mau profissional. Né? Mas, infelizmente, no nosso caso ali, a gente pegou um mau profissional. Então, assim... assim, eu acho que tem esse receio. Não que todos são... Não, claro, com né? certeza. Eu acho que, assim, é difícil, porque nós estamos falando de uma área onde a pessoa que está ali, sendo orgânico ou profissional, ela está lidando com o dinheiro de muita gente. Opa! E não é o dinheiro dele. E não é pouco dinheiro. E não é pouco dinheiro, né? E aí há esse receio. Pô, até na vida pública, né? Às vezes para votar em alguém a gente tem um receio, né? Sim. Votar num prefeito, num vereador, num governador, num deputado, num presidente. Você imagina num condomínio. Então acaba, e aí claro, acho que a gente tem que trazer isso para dentro dessa discussão e falar de fato. Não é porque talvez, né, tenha passado um síndico que todos são ruins, tanto orgânico quanto profissionais, sim, né? Sim. Eu acho que esse receio ele é bom, porque ele também te faz filtrar. Exato, né? você fica mais cauteloso na hora de... Caleja um pouco mais, Sim. você falou, opa, peraí, não, isso aqui eu já vi numa outra
num outro profissional que estava aqui, mas, né? Então, acho que isso acaba calejando um pouco mais também e cria essa resistência. E também você acaba peneirando um pouco o mercado, né? Porque, assim, a notícia boa, ela propaga pouco. Mas a notícia ruim, né? Aquele cabo que não é bom, meu Deus, vai rápido, né? É igual tiririca, brota. Expande, né? Expande. Agora, assim, embora. o que é mais difícil administrar, ô Mário? Pessoas, o condomínio em si como um todo, fazer a gestão do recurso, ego, personalidades. Qual que é a maior dificuldade enquanto síndico profissional que você enfrenta hoje, que você acha, cara, isso aqui é de coçar a cabeça? Não, hoje são pessoas. No momento que a gente vive hoje, nessa relação, você tem que ter todo um cuidado. Você tem diversos perfis de pessoas numa unidade, né? Então, eu administro uma unidade aí que são 363 empresas diferentes, com um perfil que já entrou em torno aí de 4, 5 anos, 100 mil pessoas já entraram, olhando. E esse envolvimento do pessoal dos condôminos que tem para você atender, essa que é o desenvolvimento que você está, todo dia você está aprendendo. Tanto num condomínio comercial como num residencial. Você saber o tato de como você resolver cada um, ter o tempo daquilo de você dar a resposta, como você vai ver a melhor situação. É um estudo que se supera a atenção mais do que hoje você olhar tecnologicamente. Sim. Você fazer o bom trato. Eu tenho comigo hoje, que me norteia, você ver que hoje a pessoa adquire uma sala de alto padrão, ou um apartamento de alto padrão que tem, ou um apartamento mediano, é o sonho que ele está realizando. Então, sempre eu me norteio por aquilo, para poder fazer o bom relacionamento. Cuidar daquelas pessoas que moram ali, os condôminos que estão ali, eles se sentirem bem, ou na sua empresa, ou para um morar, e preservar o patrimônio deles. O patrimônio deles é o primeiro, o segundo que vem aí para a gente colocar. Em primeiro lugar, a pessoa. Sim. Segundo, o patrimônio. E em terceiro, os visitantes, que está ali naquele do dia a dia para você olhar. Você fazendo isso, você vai ter um norte que você vai estar controlando essa qualidade que tem. E se aprimorando, como eles disseram, cada dia que passa a gente está aprendendo uma lição. E tem que estar atento a isso, olhando. Você se cercar de bons profissionais, que para mim todos são importantes. Para que isso aconteça, a gente cuida dos prestadores de serviços das empresas, que eu tenho a oportunidade aí que tem, umas dezenas, numa unidade são dezenas de prestadores para que eles façam aquilo da melhor maneira possível. E que nessa relação nem note que tem o síndico, porque daí está funcionando bem. É a mesma coisa que você ter que estar olhando um contrato toda hora. Sim. Então, disso a gente se faz essas coisas para que aquilo funcione perfeitamente, harmoniosamente, aquilo controlado. Esse é o caminho. E digo para você, o mais difícil são pessoas. Pessoas não é fácil, né? Porque aquilo que o Gibson tinha até falado antes. Você não sabe se o caboclo tá com um problema na família, com a esposa, com os filhos, tá com um problema financeiro, sei lá, perdeu o emprego. Eu acho que essa empatia, que foi, acho que essa palavra que você usou antes, ela é fundamental para você ter esse equilíbrio, né? Sim. E o treinamento diário, né? De paciência, de sabedoria. Fazer aquela oração, Deus, me dê paciência, porque se o Senhor der força, eu esgano. Eu mato. É mais ou menos isso, né? É entender. E eu acho que o Mário colocou uma palavra fenomenal, que é sonho, né? Sim. Que às vezes parece que é só um imóvel, é só uma sala comercial. É a vida do cara. Mas às vezes é a vida daquela pessoa, daquela família. Puxa, eu construí uma família, estou morando aqui, esse é meu lar. Né? Então, acho que isso é o que... Eu digo para você, eu presenciei pessoas de nível médio, alto nível, em qualquer um desses, esse sonho, às vezes, do negócio que tem. Vários já me disseram. E aquilo até envaidece a gente, é o seguinte, eu estou cuidando para que isso aqui fique
que realize. Isso aí é o ponto que você vai trabalhando com aquilo ali. Você fazer parte do sucesso daquele sonho, para que ele se torne realidade. Né? E hoje, e às vezes, eu adoto certos procedimentos que a gente até põe aromatizante no ambiente. A pessoa chega e se sente bem. Eu já ouvi de profissionais, visitantes ou os profissionais que trabalham lá, eles sabem aquele aroma, igual você passa numa loja de roupa, você olha e fala, puxa, você grava aquilo. Sim, cria até uma isso eu cuido, né? Que a pessoa chega lá, tem aquele aroma que já foi escolhido por várias pessoas. Até ali você começa a agradar o dia. Que legal, que bacana. Ô Michele, acho que tá dando para você adquirir muito conhecimento com eles aqui também hoje, né? Nossa, com certeza, né? Como eu falo, eu sempre participo na medida do possível das palestras, eventos que tem na área aqui. Agora estou fazendo um curso, né, de sindicatura. Então, assim, a gente vai aprendendo, né, a cada minuto realmente. Por exemplo, que nem hoje, com esse tempo que virou do nada, né, aí... Engraçado que na hora do vendaval não faltou luz lá no condomínio, foi faltar depois, né? Mas já voltou. Aí no caminho para cá bateram no portão, mas aí também já resolveram. Então é que nem o Gibson falou, cada minuto acontece alguma coisa, acontece alguma situação ali que não estava programada para aquele dia. Certo. Mas isso tudo vem para a gente aprender a resolver, conversa com alguém, troca uma ideia com outro síndico, né? Então eu falo assim, essa troca, né, de experiências é muito, muito gratificante, assim, porque você vê o que as histórias, apesar de condomínios diferentes, as histórias são sempre as mesmas, é a mesma situação do vizinho do 401, como se diz, né? Acontece comigo, acontece com o Gibson, acontece com o Mário, e aí eu vejo que o Gibson trata de uma forma, o Mário trata de outra, e aí a gente vai trocando esse conhecimento também. Que bacana. Né? Então é muito, muito bom mesmo. Que legal, que legal. Bom, Mário, nós já estamos caminhando aqui pro final desse nosso episódio, que eu acho muito bacana essa troca de experiência de vocês aqui, enriquecedor demais, enriquecedor também para quem nos acompanha, né? Porque a gente sempre tenta trazer o máximo possível da experiência que vocês vivem aí, né? Para que também o morador possa entender, né? E o nosso objetivo é, além de trazer os problemas, as soluções e os desafios, é fazer com que as pessoas participem, né, mais ativamente do seu condomínio, porque eu acho que isso deve ajudar também no trabalho de vocês, né? Então eu quero, Mário, agradecer a sua participação aqui com a gente, muito obrigado, e claro que outras oportunidades vão surgir para que você venha falar mais um pouquinho das suas experiências aqui. Ok, eu agradeço a oportunidade de vocês, né, de divulgar esse assunto que vai ser de importância para os condôminos, né, os colegas profissionais, os colegas ainda não profissionais, né? E até é uma rede que está crescendo aqui em Campo Grande, tem esse network que é muito bom, tem vários eventos que acontecem durante o ano e há esse relacionamento entre eles, entre a gente que está aí do dia a dia, que isso só vem a construir. E até uma tarde dessa aqui também é interessante para a gente, constrói muito. Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ô Gibson, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Boa sorte aí, meu querido. Como diz aqui, a andorinha só não faz verão. Ele com um problema só de ser síndico, ele não quer. Ele quer outro problema, né? Disputando aí na vice-presidência da Associação de Síndicos, viu? Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu gostaria aqui de colocar o seguinte, a sindicatura profissional ou a sindicatura orgânica, ser síndico, vamos dizer assim, não é só BO. Tem elogios, tem aquele que chega e bate e fala assim, ó, tô com você, vem, vamos fazer, vai acontecer, tamo junto, entendeu? Então não é só problema. Acho que o bichinho que morde a gente justamente esse, é o trato das pessoas, é a devolução das pessoas. Uhum. Há
são poucos, não importa. Você pode ter tido o dia inteiro de problema. Bastou um chegar e falar assim, cara, você tá de parabéns, ó, você decidiu, você resolveu um problema que estava incomodando todo mundo. Parabéns. Todos os problemas. Rapaz, acaba tudo. Ali te dá uma energia para você voltar pro dia seguinte e falar assim, eu vou fazer esse trem de novo. Vou morrer aqui, entendeu? Então, o que a gente precisa é o quê? Apoiar quem está querendo entrar, dar conhecimento para quem já está dentro, trazer oportunidades, abrir um mercado que está aí dentro de Campo Grande hoje, que é um mercado que está em crescente expansão. Então, estamos juntos, vamos trabalhar e tocar o barco para frente e ficar doido de ver logo. Tá, o barco, tá junto. Tudo bem, tá tamo tudo junto. certo. Que bacana. Ô Michele, obrigado pela sua participação aqui com a gente também, viu? Valeu por você compartilhar essa sua experiência, essa sua história, né? E da forma talvez meio conturbada que você entrou na sindicatura, né? Mas que pegou gosto pela coisa e vem se profissionalizando, vem buscando aí para somar junto com esse time, tanto do Mário quanto do Gibson aí, de síndicos profissionais. Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui também, né? E dizer também que a gente está aqui para somar. Eu acho que se a gente trabalhar de uma forma mais unida, né, acaba dando mais força e tirando um pouco esse entendimento de que todos vão fazer alguma coisa de errado, né? Seja o profissional, tem orgânico também que também faz, né, comete irregularidade. Mas assim, a gente trabalhar de uma forma linear, né, junto, e aprender e crescer todo mundo junto, né? Tá certo. Obrigado, viu? Doutora Adriana Mello, doutora, eu de verdade, eu não sei porque esse episódio ele foi diferente para mim, porque eu percebi na fala de cada um dos nossos participantes, principalmente nessa reta final, o que de fato move eles a serem síndicos, né? O que o Gibson falou, o que o Mário falou, o que a Michele falou, de não ser só problemas, mas eu acho que essa mensagem entra não só para quem é síndico, mas para a nossa vida como um todo, né? Os problemas eles vão existir, mas quando você vê uma pessoa, pelo menos, falando para você, reconhecendo o seu trabalho, aquilo que você está fazendo, eu acho que é o gás que a gente precisa para poder tocar a vida. Na verdade, Bruno, eu sempre falo que nós precisamos trabalhar com aquilo que nos impulsiona, que nos traz satisfação. Porque dificuldades nós vamos encontrar em qualquer área. E a sindicatura não é diferente. Principalmente quando ela está lidando com algo tão precioso que é o nosso lar. Então, é necessário, sim, ter muita qualificação, fazer cursos específicos para a área, porque o síndico ele precisa entender de múltiplas áreas de conhecimento, ele precisa se cercar de bons profissionais e se ele não souber fazer essas escolhas, ele vai estar trazendo situações que coloca ele em situação de risco, né? Então, se qualifique. Mas também existe a parte da profissão que é muito gratificante, que é você ver o impacto que você causa na vida das pessoas. E um bom gestor, ele é aquele gestor que é praticamente imperceptível, porque as coisas vão funcionar bem. Então, ele só vai conseguir ser um bom gestor tendo conhecimento, sabendo tratar os seus condôminos, tendo uma boa habilidade de gestão humana, não só o conhecimento técnico, mas essa habilidade de gestão humana e executar um trabalho que traz resultado na vida daqueles que estão sob a tutela e responsabilidade dele. A sindicatura é uma profissão muito bonita, muito ampla e que também pode ser muito rentável. Lembrando que o mercado está em expansão. Então, você que tem intenção de entrar ou você que já está, se qualifique, porque tem oportunidade para todos. Tá certo, doutora. Obrigado. Bom, gente, assim nós vamos encerrando mais um episódio do Habita Ranking. Lembrando, versão compacta, 30 minutos para a televisão, episódio completo no nosso canal no YouTube. Ó, beijo no seu coração. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Compartilhe e siga a gente nas redes sociais. Até lá.